Você sabia que um polimento em porcelanato pode ter um rendimento muito maior do que qualquer outro tipo de piso? Pois é, mas necessita de técnicas específicas e produtos profissionais para fazer o serviço. Hoje eu vou te mostrar como custear um serviço de porcelanato, quanto custa um metro quadrado do polimento completo e como precificar isso para o seu cliente, beleza? Vamos lá! Eu sou Danilo da Renove Polimentos e se você está procurando um lugar para te ensinar a fazer polimentos profissionais em pisos, encontrou o lugar certo. O porcelanato é conhecido por ter um brilho intenso, principalmente o porcelanato polido, mas ele necessita de técnicas especializadas para fazer o seu polimento. Se você faz algo errado no processo do polimento, pode acabar riscando ou até manchando o piso do seu cliente. Isso vai ser um prejuízo muito grande para você, porque você sabe aquelas peças de 90 por 90 de porcelanato é muito caro. Então a gente precisa saber das técnicas corretas para fazer um serviço bem feito. E você sabendo isso, você precisa saber precificar quanto vale o seu serviço e valorize o seu trabalho. Vamos pensar hoje como que a gente faz para custear esses materiais que a gente vai utilizar e como a gente faz para passar isso para o cliente da melhor maneira possível. E se você está buscando mais sobre polimento de pisos e quer tirar dúvidas de vez em quando com outros polidores da área, a gente tem a comunidade Renove. O link vai estar aqui na descrição, peço para você entrar lá. É um link que a gente tem de um grupo no WhatsApp que a gente manda diariamente ali, tira dúvida das pessoas sobre polimento de pisos. Semanalmente a gente manda um material de apoio, inclusive dessa aula lá vai ter uma calculadora automática para você precificar o polimento em porcelanato para o seu cliente, beleza? Então é só apertar no link lá que você já vai entrar na nossa comunidade. Espero lá. Vamos lá. Para polimento de porcelanato, principalmente o polido, um polimento completo ele vai necessitar de discos de polimento, podem ser discos marrons, pele de porco, pode ser o disco branco para dar um maior acabamento, principalmente na parte do vitrificante do acabamento, e esses discos têm que ser contabilizados junto com os produtos. Quais seriam os produtos? Pós para polimento, de lixação química para fechar os poros do porcelanato, tirar aquelas manchas principalmente. Depois disso, vitrificantes, que seriam o Super Gloss, por exemplo, quem conhece sabe, mas aulas dos produtos a gente vai fazer mais pra frente, por enquanto é precificação. Então a gente vai utilizar então praticamente para um polimento completo, né? O disco marrom pele de porco com um pó polidor e depois um disco branco com o vitrificante para dar um brilho final. Aí a gente consegue chegar a quase 100 pontos de brilho dependendo do tipo de porcelanato, né? O custo desses materiais aproximadamente, levando em conta o rendimento deles e experiência própria, tá? Claro que você vai depender muito da forma que utilizar, o tipo de piso que você vai pegar. Se ele estiver muito sujo, você pode ter que gastar mais material para alcançar o mesmo resultado. Padrão, faz parte, mas eu considerei aqui uma média de R$ 20 por metro quadrado, ok? Já com melhores produtos que pelo menos são os que eu recomendo, né, que são os produtos da Piso Clean. Inclusive, eu compro da Colar, que é uma ótima distribuidora de São Paulo, a melhor, na verdade. Ela vai estar com o link aqui ó, na descrição, pode entrar lá no site. Recomendo muito os produtos dele, eles fornecem inclusive materiais da Piso Clean, que na minha opinião são os melhores produtos no mercado para esse tipo de situação, e muitas outras ainda que vocês vão ver eu falando aqui no canal. E quem acompanha nossos vídeos também já sabe que a gente só utiliza produtos deles, né? Mas a maior dificuldade dentro disso, então, não é muito os materiais que você vai utilizar, porque tem materiais bons, podem ser caros, mas eles rendem bastante. Então, no geral, você vê que a gente chega a quase R$ 20 o metro, então é um custo relativamente baixo. Só que a mão de obra a gente coloca bastante, por quê? Esse é o problema. O porcelanato, para a gente alcançar aquele brilho intenso, a gente necessita de muito tempo no mesmo local para conseguir secar aquele produto e fazer ele puxar o máximo de brilho do porcelanato. Por isso que eu falo, você vai gastar em média de 5 a 10 minutos por metro quadrado. Então você pode fazer um cálculo básico aqui para você saber, isso é o que eu gasto, né, com o tempo de hoje, mas já levando em conta o quanto você pode gastar. Eu coloco uma média de 5 a 10 minutos, porque alguns porcelanatos a gente pode pegar simplesmente para fazer uma vitrificação, que seria a etapa final do processo. Esse, por exemplo, eu já recomendaria uma mão de obra, já vou falar de valores de mão de obra, hein? O valor da mão de obra para o processo final, somente da vitrificação, uma média de R$ 50 o metro quadrado, levando em conta que você vai gastar esses 5 minutos por metro quadrado. Pessoal, eu tô dando informações aqui, ó, que são bem técnicas do assunto, poucas pessoas falam sobre isso. Eu mesmo penso muito sobre isso, não sei se muitas pessoas pensam, mas eu sinceramente acho que é muito relevante para o processo. Então, inclusive na calculadora, ó, já falo de novo, entra na comunidade que vai estar lá. Tem uma calculadora grátis para vocês, tá? Em nenhum momento eu tô vendendo nada para vocês. A condição maravilhosa que vocês vão ter é que entrando no grupo, na mentoria Renove em 2025, que a gente está começando a pensar em lançar para ajudar as pessoas que realmente estão pedindo pra gente, vai ter um descontão para quem estiver no grupo, porque são essas pessoas que estão começando essa comunidade com a gente e esse movimento muito louco, né, de polimento. Então a gente está tentando trazer de uma maneira mais técnica para vocês. Então prestem muita atenção que isso é importante.
Então, levando em conta que você pode pegar aí, ó, R$ 50 o metro quadrado na mão de obra do porcelanato polido, já somente na etapa de vitrificação, com o polimento completo, que seria uma etapa anterior com o pó para fazer o polimento, retirada de manchas e começar a puxar mais aquele brilho, eu já recomendaria até R$ 80 a mão de obra por metro quadrado. E o que você vai fazer agora para conseguir precificar esse serviço? Porque não é simplesmente você saber que é um valor é mão de obra, o outro é produto, é só somar os dois. Claro, mas além disso, você tem que contar que você vai ter custo de gasolina, custo de maquinário, custo de manutenção, custo com ajudante, custo com você mesmo, seu trabalho tem que ser recompensado, né? Ou então você colocar um custo de manutenção dos seus equipamentos que você precisa ter. Então você pode chegar aí a um cálculo, levando em conta que a gente vai ter esse serviço aí de quase R$ 80 a mão de obra do metro quadrado para o polimento completo, e você vai gastar uma média de R$ 20 em produtos já com tudo calculado, vai ficar uma média de R$ 100 o metro quadrado, ok? Então você pode começar a pensar, então eu posso começar a cobrar R$ 100 o metro quadrado dos meus clientes. Por que não? É um valor razoável, é trabalhoso, é um processo delicado, você tem que ter as técnicas para fazer, não se aventure a fazer sozinho, sem experiência com nada, porque realmente o porcelanato ele é um piso muito frágil, então a gente precisa ter uma certa delicadeza com ele, porque é um piso que pode arranhar, e arranhar vai ter que trocar a peça, e aí é um prejuízo para você. E o que você tem que fazer a partir do momento que você tem esse valor? Você vai explicar para o cliente que o polimento não é simplesmente estético, porque às vezes ele vê aquele piso quase sem brilho e vai falar, tudo bem, dá para segurar mais um pouco, mas você tem que explicar para o cliente que esse procedimento ele não é simplesmente estético, ele vai blindar o seu piso. O polimento ele vai recuperar a proteção do piso e vai criar uma camada que impermeabiliza. Então ele não vai sofrer com aquela sujeira intensa diariamente, a limpeza desse piso vai ser muito mais fácil para fazer, porque ele vai estar impermeabilizado. Então você tem que saber explicar e passar isso para o seu cliente para agregar valor ao seu preço. E novamente eu bato nessa tecla, sempre antes de começar o serviço, tire foto do antes, para você ter base para mostrar para os seus clientes, inclusive no futuro, foto do antes e depois dos seus serviços e conseguir vender. Isso também é a parte principal do negócio, todo mundo tem que pensar nisso. Então você precisa tirar fotos do antes e depois, principalmente para o seu cliente ver a diferença. Às vezes, isso já aconteceu comigo, tá? A gente faz um serviço que o piso está todo sujo. A gente faz um polimento e aparecem algumas manchas que são do próprio piso. E maus agregados em granilite, por exemplo, tem algumas pedrinhas que às vezes na hora da fundição, que é a hora que bate a massa para fazer a massa no chão, se não bate legal aquela massa, o agregado, que seriam as pedrinhas de granito no cimento, elas ficam espaçadas. Então no piso parece que são manchas, mas são espaços sem granito no piso. Então quando a gente faz esse polimento e tira aquela sujeira, começa a aparecer esses locais, porque o piso fica limpinho. Aí a pessoa vem falar com a gente achando que a gente manchou o piso. Mas aí a gente tem que ser técnico, saber dessas coisas para conseguir explicar e desenvolver o assunto com o cliente. Por isso que eu falo, preza muito sempre pela tirar foto antes e depois, para você ter a base para o seu cliente, explicar para ele o processo completo, do início ao fim. Não tenha vergonha, não tenha essa covardia de não querer explicar o serviço com medo que dê errado. Se garanta, entendeu? Faça o serviço e se não ficar bom, volte para resolver. A gente tem que prezar sempre pela honestidade e profissionalismo, beleza? Outra coisa muito importante é uma dica bônus aqui para vocês. Sempre ofereça para os seus clientes que fecharem um pacote de vitrificação anual. O que seria isso? Você faria um processo caso você fez o processo de polimento completo, você faria uma vitrificação que seria somente a última etapa com o vitrificante, uma faixa de uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos com o cliente. Você pode já vender esse serviço para ele, para que daqui a 1 ano, 2 anos, você já tenha um cliente garantido. E essa vitrificação, você pode cobrar aí cerca de 20% a 25% do valor do serviço completo. Então você pegou um serviço, por exemplo, de 10 mil de porcelanato, você poderia pegar até 30% desse valor para cobrar uma manutenção daqui a 1 ano. Então o serviço de 10 mil ficaria R$ 3.000. Então R$ 3.000 seria o valor que você já teria garantido de um cliente que faria uma manutenção com você. Então é isso que você tem que pensar no seu negócio, fazer clientes e criar uma recorrência, fechou? Então é isso que eu tento passar para vocês, é uma coisa que quase ninguém passa. Eu espero de verdade que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, eu espero que sim. Então novamente eu firmo, entra na comunidade, o link tá aqui na descrição, todo esse conteúdo é para vocês, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, tamo junto, até a próxima. O próximo vídeo vai ser sobre precificação em granilite. Esse também divide opiniões, mas vocês vão ver no próximo vídeo. Valeu!